Bom, gente, vamos acabar esse ECA? Então, o que falta falar agora é um pouquinho sobre remissão, né? Então, assim, a ideia geral do que é remissão vocês já têm. Expliquei para vocês que remissão nada mais é do que o bom e velho perdão, né? E aqui no ECA, ela vem prevista entre os artigos 126 e 128, tá? Do ECA. E ela pode acontecer de duas formas. A primeira é a remissão que é oferecida pelo Ministério Público, né? O promotor de justiça oferece a remissão. Essa eu já comentei com vocês, é aquela que vai acontecer depois daquela oitiva informal pelo Ministério Público, né? Então, depois que o promotor ouve informalmente lá o adolescente, uma das possibilidades é oferecer a remissão, tá? Então, essa remissão oferecida pelo Ministério Público, ela vai ser uma causa de exclusão do processo, não vai ter processo, porque não vai ter representação, né? E ela é possível até a representação, né? Depois disso, não mais. Depois da representação, o que nós podemos ter aqui eventualmente? A remissão proposta pelo juiz, né? Que aí sim, ela vai funcionar como causa de suspensão ou extinção do processo, e ela pode ser até a sentença, né? A sentença que impõe ou não uma medida socioeducativa, tá? Então, normalmente, né, essa remissão proposta pelo juiz vai acontecer durante a audiência de apresentação, né? Aquela primeira audiência que vai acontecer aqui no rito do ECA. E nessa possibilidade, quando ela é dada pelo juiz, a remissão pode ser combinada, pode ser cumulada com uma medida socioeducativa, né? Desde que não seja internação ou semi-liberdade. Lembrando aquilo que eu já falei para vocês, né? O ECA prevê várias possibilidades de medidas socioeducativas, né? Não tem só a internação, como muitas vezes o seu tio dentista pensa que só tem essa, né? Mas na realidade não. Tem muitas outras possíveis, né, que vão aparecer aqui. Então a gente vai ter essa possibilidade, né? A única coisa é que só o juiz pode aplicar a medida socioeducativa, tá? Então quando a remissão é proposta pelo promotor, não vai ter essa possibilidade. O promotor ele pode sugerir que o juiz aplique uma medida socioeducativa, tá? Agora o juiz já pode fazer isso direto, já pode de cara aplicar a medida socioeducativa junto com a remissão, desde que não seja internação, né, nem semi-liberdade. Então acaba sendo meio parecida com aquela questão da Lei 9.099, né, quase como se fosse um acordo, enfim. Para terminar, gente, vamos falar agora duas palavrinhas sobre a execução da medida socioeducativa, tá? Então essas regras todas vêm aqui pela Lei 12.594, que é de 2012, uma lei que tem 8 anos, que institui aqui o SINASE, né, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, teremos aqui algumas regrinhas voltadas a essa questão da execução. A primeira, que é mais óbvia, né? Normalmente tudo que envolve direito penal vai ter essa regra, é o princípio da legalidade, tá? Aqui no caso, vem da Convenção de Riad. E dentre outras coisas, né, além daquelas regras todas que vocês já sabem, né, de que a pessoa não pode ter nenhum sofrimento que não seja previsto em lei, né, princípio da legalidade, também vamos ter aqui que o adolescente não pode ter tratamento mais rigoroso do que o do adulto, tá? Então sempre essa medida socioeducativa, né, como o próprio nome diz, ela não é uma pena, ela é uma medida socioeducativa, né, para educação. Então a gente vai ter aqui essa possibilidade, né, de ser uma coisa mais branda, menos rigorosa do que seria para um adulto, que é justamente a ideia, tá? Depois, princípio da prioridade e práticas ou medidas restaurativas. Derivação até do anterior, né? Porque a ideia aqui é restaurar, é recuperar o equilíbrio que existia antes, né? A nossa ideia aqui não é simplesmente punir por punir, não seguimos aqui uma linha retributiva, né? Então vamos colocar lá aquele adolescente bandido para pagar pelo que ele fez, né? Que é o que o seu tio dentista pensa. Na realidade não, a ideia é restaurar, é reparar, né? Autocompor os conflitos, tá? Isso que a gente vai buscar aqui. Terceira regrinha, princípio da brevidade. Esse aqui vai dizer que a medida socioeducativa deve ser aplicada, né, o mais próximo possível do momento do ato infracional. Então, gente, vocês já perceberam, por tudo que eu expliquei, que o rito que é previsto aqui no ECA, ele é muito célere, né? Ele é feito para ser rápido, muito mais rápido do que um processo penal, muito embora o processo penal em rito ordinário, em primeira instância pelo menos, não costume ser tão demorado assim aqui no Brasil. Mas ele para ser mais rápido ainda, tá? E por isso, né, a gente vai ter que ter o mais rápido possível. Essa resposta tem que ser rápida. Então não adianta nada, o sujeito vai lá, pratica o ato infracional hoje e vai receber a medida socioeducativa daqui a 3 anos, né? Você precisa ser logo em seguida para ter essa relação de causa e efeito, para que você consiga
estabelecer, né, essa coisa, olha, houve essa medida socioeducativa porque houve um ato infracional antes, porque senão fica muito desvinculado, fica muito distante. E outra coisa importante que nós temos aqui é que essa medida socioeducativa, principalmente se for de internação, deve durar o mínimo possível, né? Essa é uma outra regra muito importante que aparece aqui no ECA, bem diferente do direito penal. Porque aqui a gente vai ter essa medida socioeducativa com uma duração máxima de 3 anos. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Mas não tem uma duração mínima, percebe? É diferente da pena. Porque quando eu tenho pena, né, o juiz já fixa, vai ficar preso 5 anos e 4 meses. E é isso aí, 5 anos e 4 meses, nem mais nem menos. A medida socioeducativa não, né? Então, assim, a partir do momento que ela atinge os seus benefícios, ela deve ser tida como extinta, né? Ela deixa de acontecer, não mais precisa ser aplicada, tá bom? Bom, 2 palavrinhas aqui, gente, sobre os sujeitos dessa relação de educação, né? Que seria parecido com execução. E é a mesma coisa mesmo, porque o que diz aqui o artigo 37? Defesa e o Ministério Público, eles precisam intervir, né? Então qualquer manifestação, qualquer incidente que aconteça, eu vou ter que ouvir a defesa, vou ter que ouvir o Ministério Público, sob pena de nulidade, e é o que já acontece de modo geral na execução penal, né? Então a defesa sempre tem que ser ouvida, por causa do contraditório, e o Ministério Público também, porque é fiscal da lei, defensor do interesse público, sempre vai ser ouvido. Até aqui, nenhuma grande novidade, tá bom? Bom, outra questão, aqui bem prática, né? Autuação em apartado ou não, né? Isso está até caindo um pouco de moda, porque cada vez menos nós temos o processo de papel, né? Então, mas de qualquer forma, mesmo que seja um processo digital, a questão é, será que a execução corre nos mesmos autos, né, que correu o processo de conhecimento, né, o processo que acabou com a aplicação da medida socioeducativa, ou não? Ele vai correr separado. Bom, qual que é a regra? Se a medida socioeducativa for de advertência ou reparação do dano, ou ainda for uma medida protetiva, então pode ser nos mesmos autos. Nos outros casos de medida socioeducativa, tá? Então, internação, semiliberdade, liberdade vigiada, prestação de serviços à comunidade, esses todos aí vão ser em autos apartados, tá? Isso é uma outra coisa interessante. Depois, baseado aqui nos artigos 40, 41 e 53, eu fiz para vocês aqui, né, um esqueminha de como que vai funcionar um plano que tem que ser feito, né, um plano individual de atendimento para a execução da medida socioeducativa. Que também, gente, é uma disposição muito parecida com a que tem na LEP, na Lei de Execução Penal, para o adulto que comete crime. Porque o que vai acontecer? Quando o adolescente, né, vai ter lá a imposição de uma medida socioeducativa, vai ter que ser feito um plano individual de atendimento, o PIA, que vai analisar a personalidade dele, as características individuais dele, e a partir daí tomar a melhor decisão, fazer o melhor encaminhamento, né, para aquela execução. Tá? Então é mais ou menos como tem lá na LEP, né, que a gente sabe que acaba não funcionando, mas é aquela história de que o preso vai receber um programa de tratamento, né, para ser executado durante a execução da pena, esse tipo de coisa que vai aparecer aqui para nós. Tá? Então é feito aqui esse plano, daí se manifesta a primeira defesa, depois a acusação, é um dos raros casos que fala primeira defesa e depois a acusação, tá? Porque não é exatamente uma situação de contraditório, né? Então, se a defesa estiver de acordo, já fica tudo muito mais fácil posteriormente, tá bom? Se tiver impugnação, pode ou não ter efeito suspensivo. Então, se por exemplo a defesa vai lá e faz uma impugnação desse PIA, o juiz pode suspender esse plano, e aí se discute, ou não, né? A lei fala que em princípio não, mas o juiz tem essa possibilidade. Bom, outra questão, que é trazida aqui pelo artigo 46. Extinção da medida socioeducativa. Então, quando que a medida socioeducativa deixa de existir? Algumas possibilidades. Morte do adolescente, obviamente. Né? Assim como a pena é extinta, né? A gente tem a extinção da punibilidade com a morte, medida socioeducativa é a mesma coisa. Pela realização da sua finalidade. Aquilo que eu falei para vocês, medida socioeducativa não tem uma duração fixa. Então, atingiu a sua finalidade, ela deve ser extinta imediatamente, tá bom? Só tem prazo máximo. Depois, doença grave, né, que torna o adolescente incapaz de submeter a isso, também pode gerar.
e também, eventualmente, aplicação de pena privativa de liberdade. Porque vamos lembrar o que pode acontecer, gente. O que importa aqui para a aplicação do ECA é a data do cometimento do ato infracional. Então, às vezes, o que vai acontecer? O sujeito vai lá com 17 anos e muitos meses e pratica um ato infracional. E aí, quando ele começa a cumprir a medida socioeducativa, ele já tem mais de 18. O que não é um problema. Acho que vocês sabem que o ECA é aplicável, né, para fins de execução aqui de medida socioeducativa até a pessoa completar 21 anos. Então ele vai ficar lá na Fundação Casa internado, por exemplo, com mais de 18 anos. E não haverá problema nenhum, né? Não vai acontecer nada. Mas como ele já tem mais de 18 anos, a gente pode ter aqui, eventualmente, o cometimento de crime. Ele pode cometer um crime. Às vezes até mesmo dentro da Fundação Casa. Ele vai lá e mata alguém lá dentro, por exemplo. Então, nesse caso, a gente também pode ter, né, a extinção da medida socioeducativa, porque aí ele vai ser transferido para uma penitenciária e vai ter que iniciar o cumprimento da sua pena, porque ele não é mais adolescente, está sujeito aqui a cumprimento de pena, né, como qualquer outro adulto, tá bom? E como que fica, né, outra questão importante? Aquele caso do adolescente que tem vários processos, né, então praticou vários atos infracionais, tem várias coisinhas passando, e aí ele acaba recebendo mais de uma medida socioeducativa. Vocês sabem que, quando a gente fala de execução penal, vai somando tudo, né? O juiz vai fazer aquela liquidação da pena que acontece na execução penal, vai somando todas essas penas e até o limite que agora é de 40 anos. Né? Era 30 anos até janeiro, com o pacote anticrime subiu para 40. Vocês já devem ter ouvido falar. Aqui, gente, quando eu tenho essa unificação, né, não vai ser exatamente como acontece lá no direito penal. Porque aqui continua tendo prazo máximo de 3 anos. Então veja, não soma, tá? Não vai passar a ser 6 anos, por exemplo, se ele tiver 2 medidas socioeducativas. Continua sendo prazo máximo de 3 anos, né? E esse prazo não é interrompido, né? Então, se ele já ficou lá em medida socioeducativa 2 anos, e aí vem uma outra medida socioeducativa, é mais 1 ano só que pode ficar, no máximo, né? Isso ou menos, porque ele pode sair menos, se for o caso, tá? Enfim, então, gente, uma última observação que eu tenho aqui para fazer para vocês é o caso do ato infracional que foi praticado durante o cumprimento de medida socioeducativa. Porque, vejam, são duas situações diferentes. Uma coisa é o sujeito estar cumprindo lá uma medida socioeducativa e ele recebe uma segunda medida socioeducativa por alguma coisa que ele cometeu antes, né? Antes de estar lá internado. Então é aquela situação que eu falei. Mas a gente pode ter a situação em que ele comete lá um ato infracional dentro da Fundação Casa, por exemplo, durante a execução da medida socioeducativa. Aí, nesse caso, interrompe o prazo. Aí a gente vai ter um novo prazo de 3 anos a partir da imposição da segunda medida. Tá bom? Gente, sobre ECA, eu sei que foram flashes, né? Mas é mais ou menos isso que vocês têm que saber, né? Se vocês dominarem essas informações todas que eu passei, vocês estão por dentro do procedimento do ECA. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.